Gente, voltamos para nossa sala de podcast agora com o ilustre convidado, professor Everton, né? Puxei ele para esse momento, que ele está muito difícil, inclusive. Everton, como é que você está se sentindo aqui no evento? Olha, eu lembro que eu falei para o Daniel quando ele me convidou para participar, não só como palestrante, mas também da organização, que esse evento seria um marco dentro do Amazonas com a grandiosidade que ele almejava. E eu acredito que a gente começou a dar o primeiro passo para daqui a 10 anos a gente olhar hoje e dizer, caraca, nós começamos algo muito gigante e que hoje está no calendário nacional de eventos. Carimbado já faz parte. Exato, essa é a ideia. Massa. Eu vi o seu tema de palestra e eu fiquei bem curiosa porque quando a gente fala da atividade física, a gente sempre associa aquela questão das pessoas jovens, a massa magra, musculação. Só que aí você trouxe isso para a terceira idade. Como que surgiu esse interesse em trabalhar com o público realmente da terceira idade? Olha, eu estou na Universidade Federal do Amazonas tem 15 anos e lá tem talvez um dos mais antigos programas de exercício focado na população idosa que tem dentro da cidade de Manaus. Provavelmente o precursor de todos os outros que ocorrem desde então. E quando eu era aluno, esse programa já existia, para você ter ideia, isso lá na década de 90. Então, eu fiquei sempre pensando o quanto era o impacto dessa condição para o indivíduo idoso. Depois que eu adentrei como professor da universidade, eu comecei a olhar isso como um ponto muito forte, porque os dados apontavam que o Brasil estava envelhecendo de uma forma muito acelerada. E como o exercício físico é um dos principais vetores para reverter ou pelo menos reduzir essa curva de desfuncionalidade que você ganha no processo de envelhecimento, eu entendi que era uma hora interessante de começar a olhar, não só como um profissional, mas como um pesquisador da área, para ver o quanto o exercício realmente gera esse impacto. Então, desde então, vou dizer aí uns 12 anos que eu estou militando nessa área. Que bacana! Alguns bons anos, né, de trazendo estudo e conhecimento. Perfeito. A gente sabe muito, né, acerca da importância para a questão do corpo físico, mas eu gostaria bastante que você comentasse acerca dos benefícios para a saúde mental, que hoje em dia realmente é o coração de tudo, né? A importância da atividade física para a saúde mental da pessoa lá da terceira idade. Que é bem engraçado nesse ponto, assim, engraçado no sentido de que quando você olha, você para, cara, como é que eu melhorar o músculo melhora a minha mente? Então, hoje, um dos grandes problemas no envelhecimento é a demência. E um dos principais fatores que mostram que o indivíduo começa a ter um grau preocupante de demência é ele perder a funcionabilidade dele do dia a dia. E isso acrescenta a questão de quedas, por exemplo. Então, um marcador muito simples é você começou a cair com mais frequência. É sinal que o teu músculo está começando a dar uma reduzida na funcionalidade. O músculo esquelético ele é muito responsivo ao que você faz. Se você fica parado, ele atrofia. Se você fica ativo com uma certa frequência, ele responde estimulando com hipertrofia. E aí você vai ganhar, além disso, aspectos como força. Então a redução da força também é um marcador que você vai ter uma queda na questão cognitiva. O que a gente hoje observa? Indivíduos ativos têm uma massa cerebral, a massa cinzenta, a massa cognitiva, muito mais expandida do que indivíduos não ativos. E isso não está só relacionado com a idade, está relacionado com pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, crianças. A massa é muito mais envolvida. Então, provavelmente, a gente pode hoje afirmar que o exercício é um dos grandes vetores para que você possa chegar aos 90 anos com lucidez, tendo capacidade de raciocinar e tomar decisões racionais em cima desse teu raciocínio. Perfeito. Interessantíssimo, né? E quais orientações você daria para aquele aluno que está finalizando a faculdade e tem um interesse, um chamado, de certa forma, uma vocação para trabalhar com a terceira idade? Quais orientações práticas para ele conseguir realmente iniciar essa jornada? Eu diria para ele olhar assim para o avô e dizer o quanto você gosta do seu avô e o quanto você gostaria que o seu avô continuasse com você. Isso serve também para a avó, por mais 15, 20 anos, o quanto ele poderia te passar de sabedoria.
Então, para eu pensar em trabalhar com a terceira idade, eu tenho que primeiro estar aberto a absorver sabedoria, porque são pessoas muito sábias. E elas sempre querem passar essa sabedoria. O grande problema do mais jovem, que é aquele que acabou de formar, é que ele não está muito apto a ouvir. Ele quer transformar sem ser transformado. Então, na terceira idade, são pessoas muito participativas, são muito sociais. As pessoas querem estar envolvidas socialmente. Talvez seja a forma mais próxima que a gente tem daquele núcleo que você cria quando é criança, que você está ali, teu pai, tua mãe, teus avós, a base. Quando você vai para dentro de uma ação comunitária, eu faço em algumas dentro aqui da cidade de Manaus, você enxerga que eles querem isso. Eles não gostam de aulas individuais, eles gostam de aulas coletivas, eles não gostam daquela aula que termina e vai embora, eles gostam de ficar conversando. Então, se hoje eu estou ali dentro desse mercado querendo atender esse público, o meu produto tem que ter um pouco de tudo isso. Não dá para ser simplesmente personal que você chega lá, dá uma aula e ele vai embora. Acabou. Não cabe. Você precisa ter tempo para conversar. Maravilha. Essa seria a minha dica. Perfeito. A gente falou para o estudante que está finalizando e também para o profissional que já está inserido, mas agora eu gostaria que você desse uma orientação para aquela pessoa que vai ouvir esse podcast, já está na terceira idade e começou a se identificar com os sintomas que você listou aqui. Quais orientações práticas você daria para essa pessoa conseguir recuperar, se ela perdeu, né, essa qualidade de vida, essa capacidade racional, o pontapé inicial para essa transformação? Eu diria assim, você pode chegar e fazer uma coisa bem simples. O quanto você tem de dificuldade de levantar 5 vezes da cadeira? É um teste prático, funcional e amplamente aplicado no mundo. Se você sentiu muita dificuldade, provavelmente o que cabe a você agora é fazer alguma coisa ligada para melhorar a tua força. E aí, nesse caminho, eu iria para exercícios resistidos. Pode ser na água, como a hidroginástica, pode ser a musculação. Se você levanta já bem, considera que você não usou braços para levantar, não teve um apoio, ou seja, você realmente está com uma funcionalidade de levantar muito rápida, talvez você possa pensar agora em atividades muito mais abertas, que vão fazer como, por exemplo, treinamentos multicomponentes que envolvam mudança de direção, até a prática, como está muito comum hoje, de veteranos, de um esporte, porque ele vai te dar a capacidade de você ter mudanças rápidas de direção e treinado para que você não caia nessas mudanças. Porque, Giovana, é algo bem interessante. A gente acha que só o idoso com baixa funcionalidade cai. Tem uns estudos que mostram que idosos com baixa funcionalidade caem mais em casa. Mas idosos com alta funcionalidade, mas sem treinamento específico, caem na rua. Ou seja, ele é robusto, mas ele se sente muito apto. Só que tudo é treinável quando eu falo de músculo esquelético. Então, se eu estou caminhando e eu preciso mudar rápido de direção e eu nunca treinei isso, provavelmente eu vou cair mesmo sendo robusto. Entendi. Eu preciso ter alguma coisa bem específica. Perfeito, Everton. Então, grande professor, literalmente trazendo uma aula pra gente. Espero que vocês consigam absorver esse conteúdo. E gostaria de comentar alguma coisa que eu acabei não perguntando para o pessoal que vai te assistir depois? Olha, você tem que pensar na ideia de que a primeira mudança começa em você. Para que você possa mudar vidas, você tem que estar consciente que essa mudança ocorreu em você. A partir daí é muito mais fácil você mudar uma outra pessoa. Perfeito. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço.